Bom, eu sou Rafael Oliveira, sou brasileiro, tenho 40 anos, morei na Palestina há 4 anos, mas indo para lá já tem mais ou menos 10, né, de trabalho de campo, como antropólogo, que eu também sou, e músico. Né? A parte dos trabalhos de campo, então trabalhei esses 4 anos lá como professor de música em 2 conservatórios locais, o Kamanjat e o Conservatório Nacional Eduardo Said. E foi assim que eu cheguei à Palestina. E o que você traz desse tempo passado? O que mais te marcou? É muita coisa para dizer sobre esse tempo todo, principalmente no que diz respeito ao agravamento das situações e a forma como a Palestina estava ou era na primeira vez que eu cheguei e a forma como a Palestina se encontra agora depois que eu saí. Nunca foi uma situação aceitável, né? Mas o que a gente já tinha de saída que não era aceitável ou que não se pudesse agravar ainda mais, se agrava e se explicita ainda mais. De maneira geral, as incursões do exército na Cisjordânia onde eu morava, o acirramento das políticas de cerceamento de mobilidade, o corte nos financiamentos e nos recursos financeiros para instituições de ensino. Né? Isso daí foi uma coisa que chamou muita atenção nesse último ano, principalmente. Né? O conservatório que eu fiquei agora, né, nesse período, então foram 2 anos. O primeiro ano certinho não teve guerra e já no segundo, quando virou o segundo ano de estadia, começou a situação. E uma das coisas que aconteceu foi um êxodo ao mesmo tempo voluntário e ao mesmo tempo forçado por parte de alguns professores, né, estrangeiros, e eu consegui permanecer lá porque o conservatório conseguiu garantir o recurso. Por que eu estou dizendo isso? Porque o orçamento possibilitou isso a partir da saída dos professores. Muitos desses conservatórios, eles dependem, uma boa parte do seu orçamento depende da doação de agências, instituições majoritariamente europeias. Não só os conservatórios, as universidades também. A Universidade de Birzeit passou por isso, a Universidade de Belém passou por isso. Né? Assim, o sistema educacional, de uma maneira geral, principalmente aquele que é aberto ao público, que não é privado, passou por isso. Porque essas instituições elas passaram a exigir, muitas delas, em suas políticas internas e na relação de quem recebe a doação, no caso, né? que essas instituições receptoras reconhecessem o Hamas como um grupo terrorista e que não sei o que, condenasse o que aconteceu e somente assim, com a assinatura desse reconhecimento, a formalização de um reconhecimento por parte das instituições palestinas, é que elas poderiam receber ou seguir recebendo os financiamentos. Como era de se esperar, a maior parte eu estou dizendo a maior parte só para não cair no risco da generalização, mas até onde eu tenho conhecimento, todas as instituições que passaram por isso negaram assinar isso daí e perderam os seus financiamentos. Então acabou sendo uma situação muito delicada essa última estadia, porque né, o que já era delicado, assim, você vê, o índice de desemprego já era um absurdo, piorou. Né? Assim, o fechamento dos checkpoints, o acirramento das políticas restritivas de mobilidade israelenses com relação à população palestina e os produtos palestinos se acirraram. Né? Então, pessoas perderam emprego, pessoas perderam sustento, pessoas perderam laços comerciais, perderam, enfim, uma série de coisas para nem chegar no que a palavra perderam leva, né? Que perderam a vida, perderam familiares, perderam, né?
Então foi uma Palestina muito chocante, assim, essa última que eu vi antes de voltar embora. Que é uma Palestina também que me deixou mais conectado a ela. E quando eu digo a ela, não é só essa ideia, eu digo assim, aos afetos, às pessoas enfim, a todo esse universo, né, que é contemplado quando a gente fala de Palestina. E não sei, nossa, falo muito. Você se conecta mais a partir da piora da situação? Não, eu acho que não. Não é que eu me conecto mais a partir da pior situação. Eu acho que as dinâmicas elas mudaram muito nesse último ano, assim, muito. Uma das coisas que me fazia sentir relativamente amparado em situações de crise era a confiança que muitos, ou a maioria dos palestinos tinham. Não, isso daí é assim, mas a gente vai enfrentar e vai acontecer e tal. Só que quando passa a ter essa nova situação, esse acirramento, esse genocídio passa a tomar corpo, espaço e tudo mais, acontece uma coisa interessante que deixa em xeque mesmo, assim, o que a gente pensa sobre o local, como é que a gente entende aquela dinâmica, ou acha que entende, porque a gente passa a entender que, assim, ao escutar as pessoas falando isso é novo. E a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que dizer, fique ou vá. E aí quando você vê aquele teu amparo, aquele teu porto seguro, que são as suas relações locais, elas te dizendo, arregalando o olho assim, falando, que se resistir, mas o que vai acontecer? Você perde um pouco o chão, assim. E você vendo os seus amigos indo embora, os outros estrangeiros no caso, né? Indo embora, e você acaba vendo a configuração de novas dinâmicas, né? Por exemplo, por parte do meu trabalho, como que a gente... Então, a partir de agora, da falta da mobilidade, com o acerramento dos ataques dos colonos, com a maior presença militar israelense na Cisjordânia, com o fechamento dos checkpoints e tudo mais, né? Como que a gente vai configurar o nosso trabalho. Então, você passa a ver, assim, a você ter que participar de reuniões que vão desde decidir quem que vai ficar com o violão e quem que não vai, dos alunos, por exemplo, porque não tem como um levar para o outro. Nessa aula vai ser online se não vai. Isso para dar um exemplo só, assim, e quando você se vê nessa situação, assim, né, fora outros afetos que você tem, de amigos, de relacionamento afetivo, e você, sabe, olha essas pessoas e você conversa com elas cotidianamente sabe, e você fala sobre a situação, você escuta muito, muito e aprende muito, não sei. O que eu quero dizer com tudo isso, assim, com esse acirramento, essa conexão, é isso, assim, é que esse último ano intensificou, assim, o que a gente já tinha ali, né? As pessoas foram embora, as dinâmicas se reconfiguraram, muita coisa mudou, assim, e para pior, né? Esse sistema racista, segregacionista, de apartheid, colonial, sionista, mostrou a sua cara, que a gente já sabia que tinha, mas assim, mostrou que veio, né? Assim, né? E mais uma vez. E é isso, não sei. É difícil colocar em palavras, sabe, porque tem uma série de coisas que estão nessa esfera da experiência, do sentimento e tudo mais, que colocar em palavra é difícil, assim. É difícil porque, não sei, assim, é uma violência que
Eu não sei descrever. E não é só uma questão da violência física, assim, é uma questão de uma violência simbólica, uma violência, enfim, né, de todos os tipos. Eu não sei se estou sabendo me expressar bem. Tô super. Sei. O que você quer? Vocês têm uma... Estou pensando agora, Rafael, num brasileiro ouvindo não só o termo nos outros depoimentos, a gente está falando aqui de apartheid, a gente está falando de segregação, a gente está falando de racismo. Queria que você contasse um pouco, a gente no Brasil escuta de racismo discriminados. Queria que você narrasse um pouco dessas situações de racismo. Entendeu? Você falou um pouco por cima, assim. Eu queria que você, checkpoint, acontece isso. Abordagem militar. As pessoas entenderem, assim, conseguirem visualizar o que, pra gente é óbvio que é racismo e apartheid, mas para quem não conhece em Palestina, é bom a gente exemplificar, entendeu? Veja, eu morei então na cidade de Ramallah a maior parte do tempo, e o tipo de visto que eu tinha era um visto que é um visto restritivo para a Cisjordânia. Todo visto, ele é um visto emitido pelas autoridades israelenses. E esse visto é um visto que ele restringe a permanência da pessoa à Cisjordânia. Em tese, a gente não pode entrar, né, para Jerusalém ou visitar cidades como Haifa, como Jaffa, ou, enfim, esses lugares dentro que a gente não consegue ir. Só que, eventualmente, a gente vai, né? E aí vai como? E aí é uma coisa curiosa, porque uma das formas de se cruzar, existem alguns checkpoints, enfim, eu prefiro não dar nomes, mas as pessoas de lá sabem qual é, mas enfim, que são checkpoints usados tanto por palestinos de dentro, né, ou de Jerusalém também, como por colonos. Esses checkpoints, muitos deles, diferente do checkpoint de Calândia, por exemplo, onde só palestinos com permissão enfim, tem algumas restrições, né? Alguns palestinos se eles tiverem uma permissão, por exemplo, eles não podem ir por outro checkpoint senão por Calândia. Mas então a estratégia é ir por esses outros checkpoints e assumir essa estrada, o que os colonos tomam também, por uma precaução não só com relação a mim e ao meu visto, mas com relação aos palestinos que estão dirigindo o carro, que estão me levando. E por que isso? Porque eles sabem que levar um carro com pessoas que visivelmente são palestinas, são parados, né? Eu não, porque eu não tenho essa cara, porque eu tenho um nome de Rafael, porque eu sou brasileiro do olho branco, e pronto, eu posso passar por colono pela cara que eu tenho, né? E eu acho que isso é uma coisa que explicita um pouco isso, que é isso, a cara branca estrangeira passa no checkpoint, a cara palestina não. E é isso, né? Houve uma situação, houve algumas, mas assim, uma situação especial em que tinha uma pessoa do conservatório que eu trabalhava, que a sede era em Jerusalém, que a gente ia todo domingo para lá e cruzava por esse checkpoint. E em uma certa ocasião, então o soldado para a gente. E por que ele parou dessa vez? Porque, diferente das outras vezes, o motorista resolveu levar a família, né? Só que a esposa dele e a filha usavam hijab, e aí tem um motivo para parar. Quer dizer, eles nunca pararam a gente, né? E não é que ele não tenha cara de palestino, seja lá o que isso for. Mas ele era um músico, também tinha um pouco essa coisa do músico, do bonezinho, do oclinho, então passava aí com o cara de cabelo comprido e brinco, daí tudo bem. Mas daí quando você bota ali pessoas, né, não gratas para os soldados israelenses, como duas mulheres de hijab, aí você para, e é isso. E aí revista, e essas coisas todas. E é ruim, assim, é humilhante, porque você vê claramente assim, que a distinção é uma distinção que está tanto assim, na esfera legal
quanto na cara que você tem para você cruzar de um ponto para outro de carro. Assim, é isso. Né? Assim, os carros, as estradas nessa jornada, né? Quantas vezes comigo, assim, a gente eventualmente está, por exemplo, indo de Ramallah para Der Hassani, que é uma vila, dá uns 30 minutos de carro, e a gente passa por um checkpoint. E um checkpoint não, perdão, pela entrada de um assentamento. E a entrada de assentamento, ela é uma entrada que ela é uma rotatória, não é bem uma rotatória, mas é uma curva fechada de 90 graus, assim, com uma rotatória, né, nessa curva. E é curioso porque a outra entrada, então tem a estrada para cá, ela faz a curva para cá, e no outro canto ela é a entrada do assentamento. Então tem os portões e de cada lado do portão tem uma guarita. E as guaritas elas são cruzadas, né? Então os carros, quando são carros de colonos, que os soldados sabem identificar, eles baixam as armas, senão não. E eles não é que eles sobem a arma para não sei o que aleatoriamente, a maior parte das vezes não, mas a maior parte das vezes, 90% das vezes, eles estão constantemente com a arma já apontada na cara do motorista ou de quem seja. E é isso, o fluxo está vindo, né? O fluxo está vindo, as placas brancas dos carros palestinos estão passando, e é isso. E eventualmente uma placa amarela do palestino de dentro, tudo bem, mas eles sabem que não é colono, então, lógico. Né? Colono não conhece colono. Então tem essa distinção, né? Que vai de você separar um checkpoint por causa do teu olho azul, de você ter um fuzil na tua cara porque você tem uma placa branca. E é isso. E esse é um cotidiano tão comum que eu acho que me informa um pouco essa minha dificuldade em colocar isso em palavras. Porque chega um ponto que você jamais naturaliza isso. Jamais. Mas você se habitua a um ponto de você... Tá, mas é isso que vai acontecer. Ponto. Estou indo trabalhar, é isso. Estou indo trabalhar, vou pegar a van, vou trabalhar, vou passar na frente do assentamento, vai ter o fuzil na nossa cara, depois a gente volta e é isso. Põe o fone de ouvido e segue a vida. Devia ser assim? Não. Não devia. Mas é assim que é. Enfim. Essas histórias tem muita. Eu vou evitar conduzir com... Não sei se a gente afundar e terminar em choradeira aqui. É melhor a gente não é que não acho que é um problema em si. É que eu acho que a gente, se é para a gente chegar no nível de sofrimento, né, de trazer isso à tona, a gente precisa até ter mais tempo, e hoje a gente não tem, está meio corrido, né, Rafael? Eu acho que é importante a gente também subjetivar isso, trazer... Aquele dia ali na inauguração você trouxe casos concretos, né? Eu acho que é importante, mas eu sei que isso faz muito sofrimento também. Né? Não, mas a gente pode falar. Então acho que se você quiser falar de um caso especial, qual pessoa, né? Uma pessoa que se relaciona com a sua trajetória de vida lá. Bom, são várias, né? Assim, são várias pessoas. Desses casos, assim, ou daquilo que me toca, assim, eu acho que de notícias onde eu não tive presente, eu tive um colega do conservatório que foi parado em certa ocasião, uma vez num checkpoint indo para Belém, foi revistado, foi agredido, né, com um soco no rosto. Isso daí, inclusive, é uma coisa que é muito estranha de uma certa forma, assim, sabe? Porque a gente sai tomar um café com um amigo, ou sai eventualmente de noite encontrar as pessoas e tudo mais, e não é uma questão de você encontrar uma pessoa palestina lá e perguntar se ela já passou por alguma situação dessa. É perguntar qual ou quais foram as situações e quando aconteceu. Porque é isso. E assim, e existe essa forma, às vezes, eventualmente até jocosa, de você dizer, não, eu fiz isso, eu enfrentei o soldado, como é que foi e tal.
Então, é isso. Agora, no que me toca, eu acho que uma das histórias que mais me deixou chateado, assim, foi... eu dava aula, então, no conservatório, né, em Jenin, também, e eu tinha uma aluna super dedicada, e em uma dessas incursões do exército, né, então o exército entra lá na casa dela e quebra o instrumento dela. E essa situação, ela me tocou um pouco, desculpa, de novo, porque eu entendia muitas vezes que essas aulas de música, principalmente para essas pessoas, né, desses espaços, né, Jenin, dos campos de refugiados e tudo mais, era uma coisa importante, elas buscavam aquilo, sabe? E nesse dia ela me falou que ela não conseguiu estudar, né? E aí eu falei, mas por quê? O que está acontecendo? E aí ela falou, não, é que eu não tinha, estava sem meu violão. E aí no começo eu falei, tá, mas o Ahmed, que era outro aluno, né, já pegou o teu violão de novo? Ela falou, não, eles entraram lá e quebraram meu violão. E aquilo doeu, e aí esse outro aluno, ele instantaneamente, ele estava perto, ele falou assim, então, eu também não consegui. Eu falei, mas o que aconteceu, né, assim, para dizer que, né, e ele sim. E aí ele também mostrou, ele não tinha o violão dele na hora, mas ele mostrou a foto. Então, quebraram o instrumento dos alunos. E isso aí doeu um pouco, assim. Eu tinha uma outra aluna também, no campo de Calândia, que teve um irmão dela, foi morto, né? Ela é super talentosa, ela ficou aí umas 3 semanas sem aparecer, eles não queriam no começo me dizer o que estava acontecendo. O irmão dela havia sido morto. E quando ela apareceu de novo, eu não soube muito bem o que falar, a gente se dava super bem, assim. E então eu falei, olha, né, sinto muito e tal. E ela balançou a cabeça, assim, deu um sorriso e vamos fazer aula. E é difícil, assim, porque parece que quando está lá na frente dessa situação a gente cria uma casca, assim, sabe? Uma casca dura. E depois quando você sai, assim, sente esse deslocamento, você começa a ver, assim, e essa casca se desfaz e essa coisa ela vem à tona, né? Vários, eu tinha vários alunos e várias dessas histórias, né? Mas eu acho que essas duas, assim, são histórias das que me deixaram um pouco mais sei lá, tocado.